vamos estudar todo o livro de Provérbios. Vamos falar muito sobre sabedoria, porque nós estamos vivendo nos dias de hoje momentos muito difíceis. O irmão Marcelino trouxe bem claro um acontecimento que estarreceu a todos nós no dia de ontem. Os cristãos estão bastante abatidos com esse ataque do Hamas a Israel. Um assassinato, um massacre repentinamente. Estão matando civis dentro de suas casas, no trânsito. Invadiram Israel e estão matando não só o exército de Israel, mas estão matando inocentes. Uma perseguição ao cristianismo, uma perseguição anunciada e que nós devemos estar orando. E tudo isso acontece porque esses homens não buscam a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. O primeiro capítulo de Provérbios, quem quiser acompanhar, eu não preparei uma apostila exatamente, porque é fácil acompanhar esse estudo. É só nós lermos o livro de Provérbios, e a gente ainda incentiva os irmãos a lerem ainda mais a Bíblia, porque só vai estar atento ao estudo quem estiver lendo os capítulos de Provérbios. Pretendo aqui o capítulo 1 e 2 hoje, no máximo 3. Eu não tenho assim tanta fala como o pastor Manuel, mas nós vamos, na medida do que a gente preparou, trazendo esses ensinamentos. E Provérbios apresenta exatamente esse objetivo do livro e faz um convite especial para quem quer aprender a ser sábio. E todo mundo sabe que conhecimento é diferente de sabedoria, porque eu posso ter o conhecimento, mas posso não ter a sabedoria de agir como devo ou como deveria. Uma pessoa ela pode conhecer algo, mas não ter a sabedoria de como lidar. Vamos lá, vamos aprender em Provérbios o propósito da sabedoria. Vamos aprender em Provérbios conselho aos filhos que servem para nós que somos filhos do Deus Altíssimo. O que devemos evitar? Isso está lá, tudo isso no capítulo 1 de Provérbios, veja. O convite da sabedoria, consequências da falta de sabedoria. São pontos que nós vamos tratar nessa manhã. Vamos estudar exatamente sobre isso e o que fazer para ter sabedoria. No capítulo 1 de Provérbios, do versículo 1 ao 6, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Se os irmãos ficarem atentos, vão perceber um atenuante. E diz assim a palavra: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Alguém notou algo peculiar nessa nossa leitura do 1 ao 6? Alguém conseguiu notar alguma coisa? Para. Muito bem. 5 vezes. Nesse pequeno versículo, nesse pequeno capítulo, nessa pequena parte desse capítulo, em 6 versículos, 5 vezes a palavra diz para a gente: para. Essa primeira parte do capítulo nos fala sobre esse propósito da sabedoria, exatamente para que ela serve. Por isso, 5 vezes ela traz exatamente a preposição para, mostrando o seu objetivo prático nas nossas vidas. É para mim, é para você, é para nos ensinar, é para melhorar a nossa vida como cristão, é para nos mostrar como devemos andar, é para agradarmos o coração de Deus com a sua sabedoria. Para todos nós, não é parar e ficar estagnado, mas é para a gente, é para tomarmos posse dessa sabedoria, é para compreender
para agirmos com ela. A sabedoria ela tem grande utilidade na vida de todo ser humano, principalmente na vida de nós cristãos. É fundamental, fundamental. E aí, logo em seguida, a esse ensinamento, eu gostaria de pedir também que os irmãos trouxessem exemplos, eles participassem com a gente, comentassem, falassem algo, vocês sintam-se à vontade, como se estivessem aqui num bate-papo. Nós estamos conversando sobre Deus e nós precisamos entender esse processo de sabedoria. E eu também quero aprender com vocês. É muito necessário esse bate-papo da gente, porque às vezes eu posso passar por alguma coisa que não vi e que os irmãos estejam percebendo, e aí a gente aprende. Essa sabedoria de grande utilidade vai mudar as nossas vidas. Essa sabedoria de grande utilidade nos faz agir melhor com nossos irmãos, nos faz mostrar ao mundo a necessidade de Jesus Cristo nas suas vidas. Já viram algumas vezes pregadores, não estou falando mal, mas que está na rua e diz assim: se você não aceitar Jesus agora, você vai para o inferno. Quanta sabedoria perdida. Porque Deus nos mostrou claramente, com um ladrão lá na cruz, que no último momento, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu estarei salvo. E ainda hoje estarei no paraíso com Ele. Foi essa a promessa que Ele disse. Foi essa a palavra que o Senhor nos deixou. E como nós partimos para algo tão agressivo diante de pessoas que não precisam de pancadas, precisam de amor, precisam de entendimento, discernimento e dessa sabedoria que o Senhor tem nos fornecido. A importância do para a gente, para que essa sabedoria venha nos mostrar como seguir e agir corretamente, para que possamos conquistar novas almas para Jesus Cristo, para que possamos mostrar ao mundo que o Senhor é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, e para que o reino do Senhor cresça de mais pessoas salvas. Percebeu quantos para? Novamente eu falei, irmão Lazarino. Eu já falei com isso daí, com essas palavras, né? E aí eu fui pedindo, e meio assim, né? Pedindo, a gente pede sabedoria, né? Só que a gente não crê que a gente recebe, né? Eu acho que eu recebi, né? Porque eu não falo mais. Então, graças a Deus, né? Porque da sabedoria ele não fala mais assim. A gente fala, a intenção é a mesma, né? De ofertar Jesus, né? Sem Jesus você já está condenado pela palavra. Fala com outro tom. Aí coloca a palavra te condenando. Fala, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Agride mesmo. É uma coisa que você está em ponto, está agredindo, né? Aí eu estou com sabedoria, Deus dá a sabedoria que pede, né? E aí agora eu falo, já está condenado pela palavra, né? É assim, é assado. Aí já fica mais a pessoa querer, né? Jesus. Muito bem. Perceberam algo importante na fala do irmão Lazarino? Às vezes nós pedimos sabedoria, mas não acreditamos que possamos receber. E por que nós fazemos isso muitas vezes? Por falta da sabedoria divina. Porque o Senhor disse: tudo que pedires em meu nome, pois é. Então Ele vai dar. E por que a gente muitas vezes duvidamos? É nossa. Ele diz que coisas maiores vocês farão. Então tudo está propício para que a gente receba essa sabedoria e haja como sábios. É muito importante essa questão de receber e de saber receber essa sabedoria em nossas vidas. Diácono Leão, está ficando bom, viu? Está ficando bom, gosta assim. A dúvida cancela a
cancela a fé. Não podemos duvidar em nada. Tem que crer. Exatamente. Já imaginou se Moisés, segundo estudiosos, segundo relatos, até de livros que não entraram na Bíblia, mas que a gente, quando faz seminário, nós estudamos, mostra que Moisés era gago. E aí Moisés repentinamente recebe a missão do Senhor de levar essa palavra, de tirar aquele povo do Egito, de pregar a palavra de Deus. E se ele tivesse duvidado, tinha ficado mudo. Não tinha ficado gago, tinha ficado mudo. Mas Moisés, o Senhor disse: eu te darei a sabedoria, eu farei de você um homem que vai tirar o povo do Egito. E tirou, porque ele acreditou e recebeu a sabedoria do Senhor. E Moisés era capaz? Acho que não, eu não sou capaz de estar aqui, mas o Senhor me dá a capacidade, Ele me instrui. Antes de vir para cá, eu orei várias vezes. Eu acordei primeiro do que Fabíola, fui ler novamente o estudo e voltei, pedi sabedoria ao Senhor para que pudesse. E chega aqui, o Senhor me mostra: olha, através do que a irmã Margarida trouxe de palavra nessa manhã, que Deus colocou no coração dela, tu está certo no que tu está trazendo. Mas eu estou certo porque eu acertei no estudo? Não, porque Deus me mostrou esse estudo. E ontem eu conversava com o pastor Manuel, e a gente falando de algumas coisas, ele falando da viagem que vai fazer, que só vai poder viajar depois do dia 17, ele tem uns 6 anos. Ele disse que até pegar, olha, que nada, não aceita mais marcação de consulta, senão a gente não faz nada, né? Mas só vai poder viajar dia 17. A gente está conversando sobre igrejas, as visitas que ele já agendou, e a gente falando também sobre a nossa. Aí eu disse esse estudo para ele e ele fez: muito bom, gostei do estudo, tente aproveitar o máximo com os irmãos, para que a gente possa unir mais a nossa igreja através da sabedoria do Senhor em nossas vidas. Então foram coisas que Deus foi mostrando que esse estudo deveria estar aqui com a gente. Nós vamos ler agora, se os irmãos quiserem, 7 a 9, capítulo 1, versículo de 7 a 9, que traz para a gente sabedoria para os nossos filhos, são conselhos para eles. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, olha como ele diz: meu filho, ouça o ensinamento de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Esses ensinamentos que o Senhor nos traz nesse momento, nesse texto, que usa a expressão filho, nos designa possíveis destinatários dessa mensagem. Por que possíveis? Porque aqui ele não fala somente para os nossos filhos carnais. Para quem o Senhor também fala aqui? Para todos nós, porque nós somos seus filhos. Já aceitamos a Jesus Cristo e nos tornamos por adoção filho do Senhor. Salomão, ele foi um compilador, todos nós sabemos, dos provérbios, a quem passou seus pensamentos, e possivelmente ele reproduziu os conselhos aos pais e aos filhos naquele momento. E veja, na Bíblia não entra nada que seja referência para a vida do cristão, mesmo sendo aqui naquela época, naquele tempo, para os filhos e filhas, para os pais e as mães. O Senhor colocou na Bíblia porque esse ensinamento é para as nossas vidas. Quem aqui já não se deparou dizendo assim: se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe, se eu tivesse feito, se eu tivesse estudado o que meu pai e minha mãe mandou, eu seria engenheiro hoje, ó. Porque minha mãe queria que eu fosse engenheiro. Se eu tivesse deixado de ir para tal lugar, que aconteceu isso e isso, se eu tivesse ouvido o que minha mãe disse. Acho que muitas vezes a gente já se pegou dizendo isso. Senhora, não, está tranquilo, pode deixar que eu sou
virando calúnias. Então, se a gente ouvisse os ensinamentos do Senhor constantemente, colocássemos em práticas, nós também não diríamos: como eu me arrependo de ter feito isso. Né? Esses são ensinamentos fundamentais, e o texto também pode indicar para cada um de nós, carinhosamente, que devemos ouvir esses conselhos da sabedoria. É necessário que a gente abra os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente para esses conselhos e comecemos a pensar quantas pessoas lá fora estão precisando ouvir esses conselhos divinos, e que cada momento que nós temos com cada pessoa, nós podemos lançar esses conselhos direta e indiretamente em suas vidas. E muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Quantas vezes a gente pega um Uber e deixamos de dizer pelo menos: Deus te abençoe, Jesus te ama? Basta isso. Quantas vezes a Fabíola está fazendo a sobrancelha ali da cliente dela e ela pode esquecer do corre-corre do dia a dia de dizer assim: Jesus te abençoe, vai em paz, Deus te ama e eu também. Quantas vezes a gente passa no pedágio, paga, olha para o preço desse pedágio, está caro demais, recebe o truque, vai embora sem nem dizer àquela pessoa: bom trabalho, Deus abençoe. Então nós precisamos ter essa sabedoria, que com pequenas frases, que com pequenas palavras, nós podemos estar aconselhando pessoas a buscar Jesus Cristo, a saber que Deus é Senhor de suas vidas, com pequenos dizeres, e que muitas vezes nós perdemos essa oportunidade, e nós precisamos ter a sabedoria. Não precisamos explanar uma pregação, mas são sementes que são plantadas, são terrenos férteis que estão esperando o lançamento da semente, muitas vezes, e que nós passamos por cima dessa terra, desse terreno arado, e não jogamos as palavras. Essa sabedoria precisa estar em nosso coração. Nós precisamos entender a necessidade de multiplicarmos a sabedoria dada por Deus a nós para as pessoas. Os bons conselhos que hoje estão difíceis estão na palavra, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Mas com sabedoria nós podemos também evitar muitas coisas em nossas vidas. Muitas. A sabedoria é muito importante para que possamos evitar alguns conflitos, alguns problemas, algumas coisas que venham a acontecer nas nossas vidas. Anderson, até mesmo para que eu possa botar em prática a sabedoria, tenho que ter temor a Deus. Se eu for temente a Deus, eu consigo obter as duas, a sabedoria. Aqui você fala aqui, ó, aqui edição. Busque a Deus para que você tema a Deus, seja uma pessoa temente a Deus. Sim. Sem temor a Deus, o ser humano não vai buscar agregar essas coisas de forma alguma, porque ele não teme a Deus. Exatamente. Vai ser mais um. Como por exemplo, ontem à noite eu estava chegando no portão, ia passando a mulher, tudo bem que ela já tinha tomado sei lá quantas doses, né? Eu falei, boa noite, ela falou, olha, eu tô cheio desses crentes, fica me enchendo o saco querendo que eu seja igual a eles. Escolha dela. A gente vai escolher buscar a Deus, nossa salvação. Ela deixou bem claro, eu estou cheia desse pessoal que fica querendo que eu seja crente sem eu querer ser. Ela disse, eu não quero, a minha vida é essa aqui, eu gosto disso aqui. Eu estou cheio desses crentes. Não seria eu, com certeza, nem a outra que estava comigo. Alguém, talvez, que vai evangelizar e ela está se enchendo o saco, né? Tadinha, e ela disse que a vida dela é aquilo ali. E que Deus ama ela assim mesmo. Mas Deus também não está gostando porque estou enchendo o saco dela, não. Mas a escolha foi dela, né? Pois é, eu sou temente a Deus, você, nós somos, ela não é.
né? Vai ser uma pessoa daquela ali para você conseguir levar esses conhecimentos para ela. Você precisa realmente ser temente a Deus e ter entendimento e sabedoria. Exato. Porque senão você não vai conseguir ganhar aquela pessoa, assim, não pode falar para Jesus, salvar aquela pessoa, né? A irmã fala exatamente de uma senhora que há uma insistência de algumas pessoas para que ela seja cristã, evangélica, e ela diz que está cheia. Talvez falta sabedoria quem está levando a palavra, como você mesmo falou, podem estar levando abruptamente, e é muito perigoso. Por isso que eu digo que a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento. Às vezes palavras curtas, de falar do Senhor, do amor, Jesus te ama. É muito forte, Jesus te ama, vocês não acham não? É muito forte. Às vezes a pessoa está ali cabisbaixa, em depressão, achando que ninguém quer nada com ela, que ninguém a ama, e você chega e faz: eu te amo em Cristo Jesus, e Jesus também te ama. A gente pode estar salvando uma vida através disso. Um abraço, um sorriso, uma brincadeira saudável, e plantar a palavra do Senhor aos poucos. Não precisa ser na insistência. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Nós oramos, eu, Fabíola, o tempo todo pelo irmão dela. Ele tinha uma rejeição imensa. Hoje a gente já nota que ele está mais maleável. Ele ainda não é cristão, mas está mais maleável. Se a gente ficasse batendo de frente e dizendo: ó, tem que aceitar, senão tu vai para o inferno, tu não vai ser salvo, tu não vai isso, não. Vamos orar, vamos agir. E ele teve decepção com cristãos, em que ele é empresário, e as pessoas chegavam dizendo que ele é cristão, e daqui a pouco dava um golpe e ia embora. Existem esses lobos em pele de cordeiro, que se utilizam da palavra para mostrar uma boa aparência, que é um cidadão de bem. Ele criou essa barreira, e nós temos que saber rompê-la aos poucos. Como? Um preguinho, todo dia uma martelada, de leve. Se for muito forte, cai tudo de uma vez. Você vai abrindo, amaciando, como se amacia carne, né? Antigamente, hoje ninguém faz mais isso, não, já vem tudo pronto do supermercado. Mas antigamente tinha aquele martelinho, você ia aos poucos amaciando a carne, aquele filé ficava pum. É assim que foi, irmão, pode falar. A irmã quebrou uma tábua batendo no bicho, bateu muito forte, irmão. Pois é, e é esse exemplo que não pode. A gente não pode bater muito forte no coração do ímpio que ainda não conhece a palavra, que precisa conhecer aos poucos. Tem que ser amaciando de leve, e em nome de Jesus, com a oração, com a fé e com a plantação da semente, eu tenho certeza que muitos que nós acreditamos que vai aceitar Jesus Cristo, aceitarão. Gessé lá atrás pede muita oração pela irmã Regina, eu já chamo de irmã, e eu tenho certeza que ele vai receber essa bênção do Senhor. Irmão Socorro. Eu tenho um exemplo também na minha família, né, que a gente teve que adquirir sabedoria para poder levar a palavra de Deus para ela, que era minha mãe. Ela não aceitava crente de jeito nenhum, e ela rejeitou a gente quando descobriu que nós éramos crentes e aceitava Jesus. Tem coisa pior que essa, a gente foi rejeitado pela própria mãe, meu irmão, minha irmã, mas nós não batemos de frente com ela. E os santinhos dela lá, a gente limpava, sabe? Eu adquiri muita sabedoria com o pastor Manuel, porque sempre eu recorria a ele no início, perguntava o que eu devo fazer. Aí ele dizia assim: você não diga nada, só respeite a opinião dela. Não diga nada, porque ela já estava meio aqui um pouco revoltada com um crente que foi lá e começou a dizer, quando ela mudou a perna, que aqui foi o diabo que fez. Isso é. O diabo levou a perna dela, e se ela não aceitasse Cristo, ia levar um pedacinho. Por exemplo, é na cabeça dela aquilo ali foi demais. E ainda tirou todo o santo dela da parede com a vassoura. Aí pronto, quer dizer, não teve sabedoria para. Aí minha mãe pegou raiva mesmo de Cristo. E foi muito difícil, mas ó, levamos tempo, como é que fala, evangelizando ela, falando da palavra de Deus, falando de tudo. E a gente lá respeitando
E a gente limpava já lá. Um certo dia, depois de muito tempo mais, hoje foi muito tempo, 15 anos eu acho mais ou menos. O pastor foi olhar, saiu daqui, foi lá fazer uma visita para ela. Ela gostou tanto do pastor que eu achei incrível. Ela disse assim, que todo pastor que apareceu lá fosse igual a esse, ela já tinha sido crente. Está vendo aí? E o pastor gostou demais também das palavras, sabe, dela. Ela disse para o pastor, eu estou sem a perna, mas não é a perna, não é tratada para o céu, não. Amém. Glória a Deus. Não, Não empatou. depois uma sabedoria muito grande da parte da gente também, né, que a gente pediu orientação, e ela, no finalzinho, 2 meses antes de falecer, aceitou Cristo. Amém. Glória a Deus. É sabedoria. É assim que funciona a sabedoria. A palavra de Deus, eu não sei porque tem cristão que quer insistir nessa forma bruta. O que é que diz a palavra? O que Jesus Cristo disse para a gente? Pois é, eis que estou à porta e bato. Quem invade, quem destrói, quem rouba, quem entra brutamente na vida dos outros, é Satanás. E outra, nós temos que dar bom testemunho com a família. Sim, principalmente. Tem que dar bom testemunho. Tem pessoas que tem gente que não é crente em casa, mas não dá, é crente, mas não dá bom testemunho. Chega até a dizer, eu ser crente igual você, eu já ouvi muito isso. A minha irmã mesmo diz isso com a vizinha dela. Ele não dá bom testemunho. E a gente temos que dar, né? Se Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato, porque nós queremos invadir a decisão dos outros, queremos invadir propriedade do Senhor. Por que eu digo propriedade do Senhor? Quem convence? É o Espírito Santo. Nós temos que pregar o amor de Jesus Cristo, e o Novo Testamento traz isso o tempo todo para a gente. O Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2 pela nossa incapacidade. Amar o teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Nós não fomos capazes de cumprir 10 mandamentos. E por incrível que pareça, isso até me dói quando eu penso, nós estamos sendo incapazes de cumprir 2. Nós somos muito miseráveis. Eu costumo sempre em minhas orações, Senhor, eu sou o mais miserável dos homens, mas pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor me sustenta e me traz aqui. Porque muitas vezes nós deixamos de amar até o nosso Deus com atitude e imagina o nosso próximo. Isso acontece. 2 mandamentos, né? Mas vamos lá. O que nós podemos evitar com sabedoria? Ainda no capítulo 1, versículos do 10 ao 19, diz assim: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes ainda que sem motivo, vamos engolir os vivos como o mundo dos mortos e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, acharemos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha, aí vem, meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas feridas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscada contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Existem muitos desafios em nossas vidas que eles são inevitáveis. Desafios que realmente vêm, aparecem, e nós precisamos rompê-los em nossas vidas. Mas também há muitos problemas que podemos evitar, e aqui nos diz isso: o mundo nos chamando para o mal e o Senhor nos aconselhando para o bem, nos dando sabedoria para que não venha a morte, a perdição, a imundícia. Essa leitura tem meio termo, metade do mundo nos chamando para o mal
Isso é todo dia, toda hora, todo instante, todo segundo da nossa vida. E o Senhor nos mostrando e nos ensinando. Tudo que não for bom para a gente, tudo que não é bom, nós podemos abrir mão. Está nas nossas mãos. O Senhor nos deu livre-arbítrio, nos deu a sua palavra, o seu ensinamento, para que nós possamos evitar o que não é bom em nossas vidas, aquilo que vai ser ruim. Mas a gente pode escolher, assim como nós podemos negar o que não é bom, nós podemos escolher o que é melhor. A palavra de Deus diz assim, Paulo, ele diz: o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quer dizer que a gente tem que fazer o mal? Não. Porque a palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Às vezes, o mal vem em nossa mente, principalmente quando a gente está com a cabeça vazia, sem nada para fazer. O bichinho parece que vem atazanar no ouvido da pessoa. Ou então, quando tem alguém fazendo um burburinho, alguma coisa, de um contra o outro, aí lá vem no nosso ouvido e fica do lado de fulano, vai para lá falar também. Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, de que a gente pode não se envolver, mesmo que todo o contexto. Vou trazer um exemplo claro: nosso país está completamente, ou 98%, 99%, contaminado pela corrupção. Nós tivemos agora há pouco uma eleição para conselheiro tutelar. Em Pojuca terminou ontem. A eleição foi domingo, a contagem terminou ontem, porque identificaram 2 vezes roubo na contagem de voto. Então nós estamos 99% dominados pela corrupção, mas existem aqueles que não se envolvem com a corrupção, porque eles buscam suas forças no Senhor. Porque buscam discernimento naquele versículo que diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Essa sabedoria que a gente precisa ter. Essa sabedoria. Eu lembro que quando eu trabalhava como deputado aí, um certo deputado, graças a Deus eu não estou mais. A gente foi uma vez buscar uma verba, um dinheiro, e o pessoal, cada um que tirasse um pouco para si. Eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu não fiz. E eu só fui buscar uma vez. Sabe por quê? Porque ficaram com medo que eu contasse, que eu falasse. Me excluíram do grupo, começaram a me escantear, se levantaram contra mim, porque eu não participei do que eles participaram. Peguei o carro e segui em frente. E dali por diante, até um tempo depois, eu fui demitido. Porque aqueles que queriam que eu participasse começaram a falar mal de mim, com medo que eu, novamente, ou que eu viesse a dizer o que eles tinham feito. E até hoje eu não disse a ninguém. Estou contando aqui, mas vocês não sabem quem é. A ninguém, nem a Fabiola. Está sabendo agora. Mas ela já deve imaginar quem é o dito por ele. Está entendendo? Então a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter essa sabedoria de sermos esse 1% que não se envolve com as coisas erradas do mundo, porque isso está propício, não só dinheiro, quanto tantas outras coisas na nossa vida. O simples fato de conseguir discernir o certo do errado já é uma forma de ter sabedoria. O mal nos assedia, mas devemos ser resistentes e sempre recusar. Devemos evitar todo tipo de mal. Capítulo 1, Provérbios, do 20 ao 23. Aí vem esse convite para a sabedoria. O Senhor nos convida, através da sua palavra, a ter sabedoria, a recebê-la. Diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças. A sabedoria levanta a sua voz.
Do alto das muralhas a sabedoria clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Veja o que diz agora o Senhor: até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. O Senhor nos chama para receber a sabedoria, a conhecer. Olha o que ele diz, gente: até o ingênuo tem que deixar de ser ingênuo. E às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim: não, fulano de tal ou fulano de tal, ele não percebeu isso porque ele é muito simples, é muito ingênuo. Até aquilo que a gente acha bonito, às vezes, pela ingenuidade, está errado. Perceberam? Até quando os ingênuos amarão a ingenuidade? Sabe o que significa isso? Nós precisamos ter sabedoria, porque se a gente for ingênuo demais, nós não saberemos distinguir o joio do trigo. É necessário ter essa sabedoria. Não podemos ser ingênuos. E ele diz: amarão a ingenuidade, né? E vocês, zombadores. Olha aí, ele pega mais pesado. Tem gente que gosta de zombar de tudo, né? O cara é carequinha assim da cabeça brilhante, feito o nosso irmão Lazarino. Aí, começa a querer brincar, principalmente na empresa, né, irmão Lazarino? O pessoal gosta. O cara tem uma orelhinha assim, feita minha. A Fabíola gosta de falar da minha orelha. Vira referência, que tarefa lá. Aeroporto de mosquito, orelha de papa-filho. O pessoal gosta dessas brincadeiras. Então, zombar não vem de Deus, não faz parte. Todo mundo tem sua peculiaridade, a sua diferença. E a gente tem que saber que o Senhor não se agrada dessas coisas. Ele não fica feliz com um cristão que participa de zombarias, não participa daqueles à vontade. E Deus vai chamar a gente pelo nome, não pelo apelido. Muito bem. Em Apocalipse, eu não lembro qual capítulo, diz que lá tem colunas com os nossos nomes. Colunas, o Senhor preparou, está lá. Talvez seja um portal para nossas moradas, essas colunas. Quando a gente chegar, opa, é ali a minha. Quero ser irmão, quero ser vizinho da irmã Viviane de novo. Então é o seguinte: nós não podemos ser tolos, ingênuos, zombadores. Precisamos ter a sabedoria para não podermos odiar o conhecimento. É necessário o conhecimento, e muitas vezes o conhecimento, ele não é aquele diplomado, não, que às vezes a gente olha aí, está fulano, formado em engenharia eletrônica, pós-graduado em engenharia de produção, doutorado em engenharia atômica, universalizado em engenharia do mundo, universo, Saturno, Marte, Netuno e sai por aí afora. Não é essa, não. Tem muita gente que tem toda essa sabedoria, mas não sabe usá-la. Não tem conhecimento de como agir com as pessoas, com o que Deus nos ensina, o amor, o respeito. É preciso que a gente tenha isso. Às vezes o leigo, que estudou até a 3ª série, ou então só aprendeu a escrever o nome, tem mais sabedoria do que o doutor, no seu praticar, no seu agir, no seu tratar, no seu amar. E eu conheço pessoas assim, que mal sabem fazer como dizem os mais velhos, o ó da xícara, mas que sabem respeitar, sabem amar, cuidar das pessoas. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Esse conhecimento de engenharia, de jornalismo, de arquitetura, isso não vai lá para o céu, gente. O Senhor já é o grande arquiteto do universo. Que vai para o céu é o que Ele nos ensina: amar a Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo como a si mesmo.
A sabedoria, nesta parte que a gente leu, se a gente observar, ela é personificada. A gente pode dizer assim também, representada, exatamente no texto de Provérbios, como uma pessoa que chama e convida para aprender. O Senhor aqui nos chama a aprender, a ter conhecimento, a não sermos leigos. Infelizmente, muitas pessoas elas não dão ouvidos ao que Deus diz, mas aqueles que escutam são aqueles que alcançam o saber e a realização em sua vida. Só com essa sabedoria do Senhor realizaremos aquilo que temos em nossas vidas. É preciso que aceitemos essa sabedoria. Não podemos negligenciar. E quais as consequências da falta de sabedoria? Versículos do 24 ao 33 diz assim: mas por que clamei? 24 ao 33. Tem uns irmãos procurando, é como não tem apostila, eu vou esperar um pouquinho, tá? Versículos do 24 ao 33. Capítulo 1 de Provérbios. Aí estamos nele. 24. Isso. Diz assim: mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhe sobrevierem um aperto e angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos e se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor. Quando diz aqui zombarei, quando diz aqui mangarei, isso não é o Senhor falando, tá, gente? Isso é Salomão. E o Senhor não vai zombar e nem vai mangar ninguém. Acredito que neste momento que ele está falando aqui, quando isso acontecer, o Senhor estará em pleno sofrimento pelas almas perdidas. Mas os ensinamentos de baixo cabem muito bem para a gente, porque quem não escuta o conselho como filhos, não evita o mal. E é necessário a gente escutar esses conselhos. E quem não atende o convite, chamando para ter sabedoria, certamente passa por muitos sofrimentos. Aí a gente volta àquela história do pai e da mãe. Mas a gente não escuta os conselhos. Lá na frente a gente passa pelas consequências, porque não escutamos os conselhos do pai e da mãe. E todos esses conselhos que o Senhor nos traz, se não escutar o mundo, se nós não escutarmos, passaremos por todas as consequências. O Senhor virá buscar a sua igreja, e é no piscar de olhos, é na força da luz. E se esses conselhos não estiverem sendo seguidos por nós, iremos lamentar bastante. Um sofrimento eterno, onde há choro, rangeres, onde os vermes comem a alma, é algo muito sério. A sabedoria, certamente, ela é o caminho para evitar os sofrimentos carnais e os sofrimentos espirituais. E para que nós possamos escapar de tudo isso, nós precisamos ouvir o chamado da sabedoria de Deus em nossas vidas. As consequências da falta de sabedoria são desastrosas, por isso nós precisamos buscá-la. E Provérbios, capítulo 1, voltando, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensinamento. Eu pensei que ia poder aplicar hoje Provérbios 1 e 2, mas eu vou deixar 2 para a próxima semana.
porções de Provérbios 1 diz assim: que a sabedoria é útil para nossas vidas, que nós devemos ouvir os conselhos, que nós podemos evitar o mal buscando a sabedoria, e que a sabedoria ela nos chama, como diz o versículo que nós lemos, ela grita nas ruas, ela fala nas praças, nos morros, em todos os cantos, ela está gritando, nos chamando. E que sabedoria é essa? A palavra de Deus. A falta de sabedoria traz prejuízos. Por isso a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, Cometemos seus pecados. eu sararei. Pois é. Temos que buscar essa sabedoria. Temos que nos ajoelhar. A nossa nação precisa se ajoelhar. Irmão Anderson, Precisamos buscar essa sabedoria. e muitas igrejas por aí está cheio de gente sem sabedoria, né? Muitas. Ele levar as pessoas para conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não levando a outras coisas. Acho que a gente vê no dia a dia, meu Deus. O que a senhora falou agora foi o que o pastor Manuel falou ontem. Nosso povo precisa de sabedoria. Quando ele disse o nosso povo, não é a nossa igreja não, tá, gente? É o povo de Deus. Ele estava falando, a gente estava falando no contexto geral. Precisar de sabedoria. E talvez nós, muitas vezes também. A gente precisa de sabedoria. Então, o primeiro capítulo de Provérbios, ele é um convite para que a gente possa buscar a sabedoria como filhos, para que possamos aprender o conselho paternal do Senhor, para que nós possamos evitar o mal e aprender em nossas vidas o que é bom. Então, que possamos estar o tempo todo buscando a sabedoria, para termos crescimento na nossa vida material e na nossa vida espiritual, principalmente para que possamos conseguir ajudar o Senhor no crescimento do seu reino. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. E eu agradeço a Deus
culto de louvor e adoração ao nosso Deus, pela dirigente e ao pregador da noite, que Deus esteja abençoando também. E somos gratos por tudo. E vamos encerrar o nosso culto de Escola Bíblica Dominical. Essas